Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial, é dia de o amanhecer da consciência hebraica. Jacó, Raquel, Bila e Zilpa, a formação das 12 tribos de Israel, capítulo 10. Nós estamos no episódio de número 70. Estamos terminando essa fase e vamos entrar em breve na história de José, uma magnífica história. Seja bem-vindo ao Movimento Consciência Hebraica. Se você gosta das escrituras hebraicas, se você quer ganhar profundidade, aproveitar a sabedoria de milhares de anos, patriarcal, uma sabedoria ancestral, arquetípica, que foi conservada durante todos esses tempos imemoriais e acumulada de maneira impressionante nos textos do Gênesis ao Apocalipse, você está no lugar certo. Aqui com calma, com tranquilidade, nós vamos vendo passo a passo dessa grande odisseia, dessa grande epopeia. Então, vamos ao nosso trabalho do Movimento Consciência Hebraica, no capítulo de hoje. Bom, aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica você já sabe, né? Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original do Messias hebreu, Yeshua HaMashiach, sobre a espiritualidade humana, tentando retirar o olhar greco-romano que se estabeleceu como perspectiva. Venha com a gente nesse curso, esse é o Amanhecer da Consciência Hebraica, você vai ver a história toda, de Gênesis a Apocalipse. Desejamos a você uma excelente viagem, oferecemos o nosso jato para você poder viajar. Olha, esse bloco que está terminando, né, nós vimos muitas coisas interessantes. Se você, por acaso, perdeu algum dos episódios, entre no YouTube, procure a playlist, né, onde estão todos os vídeos desse curso, o Amanhecer da Consciência Hebraica. Pegue desde o início, pegue um caderno, pegue as suas escrituras e ali você vai poder comparar passagens, estudar e ver os episódios anteriores, né? Nós, nessa série recente, nós vimos tópicos como edifica um altar em sua vida, aprendendo essa lição com Jacó, o Deus de Israel, uma essência para todas as circunstâncias, reprise as promessas de Deus em sua vida continuamente, o símbolo da morte de Raquel e seu duplo parto, imperdível esse episódio, Benoni e Benjamim, o conceito de molde, arquétipo, tipo nas escrituras hebraicas, e agora nós estamos vendo o símbolo de Esaú, os edomitas, prossegue até o Apocalipse. Sempre lembrando que o fim é anunciado desde o princípio, né? As relações de Gênesis e Apocalipse são totais, e nós lemos os escritos hebraicos como composição de mão única, inspirada, intuitiva. Isso é surpreendente, é fantástico e causa uma elevação espiritual. Bom, nós estamos vendo passagens que mostram o Esaú como um arquétipo, um molde, um tipo. Através desse estudo da característica de Esaú, e nós até separamos do personagem histórico, que no final se harmonizou com o irmão e etc. Mas, desde a origem, ele é tomado como um exemplo, principalmente quando troca a sua primogenitura, de uma natureza anticrística, opositora ao propósito do Criador, desinteressada, que não tem prioridade, não prioriza em sua existência a transcendência, não prioriza uma perspectiva de evolução contínua, onde a virtude, a qualidade, o amor, a relação com o sagrado é o principal foco da vida. Então ele é caracterizado isso, e é muito bom, por quê? Porque esse aspecto anticrístico de Esaú está dentro de mim, está dentro de você. Tá? Além de estar dentro de nós, está ao nosso redor, nas pessoas que nos cercam.
E, evidentemente, estando em toda a humanidade, ela será refletida na cultura, nos estamentos sociais, em determinados governos, mais, menos, em estruturas da sociedade, como a arte, como a cultura, os programas de televisão, a mídia, o entretenimento, o lazer, o trabalho, as empresas, as corporações, né, os partidos políticos, os líderes. Então você vai ver tudo isso na vida prática, na tua família, né? E você vai escolher. Então você vai atender essa natureza anticrística tua, que, né, vai em demanda de um estabelecimento, de um egocentrismo, de olhar apenas para a horizontalidade, para a materialidade, apenas para o momento que se vive, né? E não está muito preocupada com sensos como justiça, amizade, virtude, santidade, pureza, amor, integridade, submissão, né? Missão, propósito, sentido, principalmente transcendentais. São escolhas, né? Evidentemente, há uma grande parte da nossa humanidade, dos seres humanos, que optam por desconsiderar tudo isso. Não, a vida é material, a matéria é que produz a essência, que é uma projeção humana, e nós temos que viver esse momento aqui, morreu, acabou, o interesse é político, econômico instantâneo, né? É a vida tipo miojo lamen, né? Que você faz ali, come na hora e acabou, né? E pouca qualidade, só para resolver o instante ali, né? Então, assim, uma parte da nossa humanidade e as estruturas de modo geral das sociedades humanas, elas refletem isso. Então, à medida em que nós estamos estudando, você vai ver primeiro, né? Essas pessoas podem achar que não há consequência nenhuma disso, né? Que não há nenhum devir, né? Não vem nada aí para frente que vá questionar isso. Bom, é uma perspectiva que deve ser respeitada, né? Pela questão de que a divindade propõe o arbítrio para todas as pessoas. As pessoas são livres para escolherem, né? Esse domínio da religião à força, como aconteceu no passado da humanidade, é uma pretensão humana indevida e imprópria. A própria divindade dá liberdade para que o indivíduo escolha o seu caminho, né? Então, para eles, tudo bem, né? Não tem consequência nenhuma. Mas, porém, entretanto, todavia, né, nós vamos olhar isso de outra perspectiva. Vamos olhar que a escolha da virtude, a escolha da amizade, do carinho, do amor, da justiça, da pureza, da retidão, dos princípios, da santidade, todas essa submissão a uma visão do Criador para o nosso modelo de vida, para o estabelecimento das nossas estruturas de relacionamento entre pais, filhos, família e sociedade, né, proposta pelo Criador. Elas, além de serem desejáveis no instante presente da vida, ou seja, isso tem que fazer sentido para você no momento em que você vive, né? Não é só aquela perspectiva religiosa, não, vai ter uma recompensa lá no céu e etc, e é isso que me faz engolir tudo isso aqui. Não é bem essa perspectiva, tá? Essa é uma visão parcial, porque todas essas coisas promovem um bem-estar, trazem uma satisfação, principalmente a porção crística da nossa natureza. Evidentemente, desagrada uma porção em nós, que quer ficar no sexo, drogas e rock and roll. Não é? Quer ficar aí na liberdade, ou na libertinagem, né? Numa liberdade sem um propósito. Então, todo esse estudo que nós estamos fazendo, ele tem duas perspectivas, né?
primeiro, a perspectiva de um bem-estar, de um bem-viver, de uma vida que seja harmoniosa com a verdade, com o real, com o amor, né? E isso já trazendo uma consequência, uma satisfação, uma vivência que é em si mesma, no ato de construção da tua vida, já suficiente, né? Mas, porém, entretanto, todavia, nós também veremos o que profeticamente está apontando, né, o tipo de decisão que um ser humano pode tomar, a sociedade humana vai tomar, que tudo toma, em uma direção ou em outra, né? Evidente, não há pureza nenhuma, né? Houve apenas um ser humano que houve uma integridade única e total de relação com aquilo que é Cristo. Nós oscilamos e temos muitas dificuldades, mas entre a nossa oscilação, entre aquilo que acontece com a nossa vida, nós tomamos uma posição de escolhas que se transforma no que nós chamamos de campo atitudinal, né? Um campo de atitude ao nosso redor, ou um campo consciencial, onde prevalece, predomina, não de maneira total, evidentemente, mas predomina um campo, que é o campo crístico, ou o campo anticrístico. Então, é isso que é o ponto, vamos dizer, o mais importante do que nós estamos vendo aqui, de Edom, né, de Esaú, de Edom, dos Edomitas, e do final do que vai acontecer com esse tipo de arquétipo, com esse tipo de atitude, com esse campo, e o que vai acontecer com a evolução, a continuidade da vida. Porque desde o princípio, se você olhar lá, principalmente em Deuteronômio 30, a divindade ali, naqueles capítulos 30 a 32, ela vai dizer, olha, eu tenho proposto para vocês a vida e o bem, e também a morte e a maldição. Agora, eu oriento a que vocês usem o arbítrio e a consciência e a atitude no sentido da vida, para que vocês vivam. Eu quero que vocês vivam, que vocês evoluam infinitamente, indefinidamente. Agora, se vocês escolherem a morte, seja lá com que defesa, seja lá com que palavras, com que tipo de expressão, mas que representam o caminho de morte, né, tudo que é contra a vida, o Criador, com esse princípio estabelecido de virtude, de verdade, né, se vocês escolherem, vocês terão aquilo que vocês escolheram. Escolha de vocês, e evidentemente a consequência ela advém desse campo de escolha. Então esse é o ponto principal. Volte, se você perdeu, volte no começo lá dessa série, pegue principalmente esse arquétipo Edom, e nós vamos continuar a partir daí, agora vendo nos textos. Nós estamos vendo vários textos que demonstram tudo isso que eu comentei com vocês. Então vamos lá. Aqui nós estamos em Malaquias, e Malaquias diz assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais. Olha, aqui nós já fizemos uma reflexão, se você pegar a série toda, você vai ver uma reflexão acerca da questão da predestinação, né, ou a questão do arbítrio, da escolha. Né. Quando o Criador diz, eu amei a Jacó e aborrecia Esaú, ele está querendo dizer que o campo de atitude, de escolha de Jacó era um campo amorável. E o campo de atitude,
campo de consciência de Esaú, principalmente naquele frame que vai determinar esse arquétipo, era aborrecível, se distanciava da vida. Então, foram as escolhas que esses homens tiveram que levaram a esse distanciamento. E não propriamente uma determinação da divindade de que Esaú fosse assim ou Jacó fosse assado. Há uma liberdade, um campo de liberdade, e o ser humano é que determina aquilo que ele vai produzir nas suas escolhas. Então, é nesse sentido que aqui o texto vem. E é lindo, né, o texto, porque ele está dizendo, olha, eu vos tenho amado, disse o Senhor, mas vocês em quê? Aí ele diz, não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, de novo, né, eu queria que você percebesse o sentido profundo desse texto, não confundindo num termo pessoal, ou seja, que a divindade teria uma personalidade de se afeiçoar a uma pessoa e, independente de como ela agisse, ele sempre vai elegê-la em detrimento de outra. O sentido não é esse. O sentido é dizer assim, ora, eu elegi algo. O que ele elegeu? Ele elegeu a sua proposta em Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele quer gerar o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso é um caminho de amor, de vida, de evolução contínua, infinita. É nós nos tornarmos templos da Suprema Divindade. Muito bem. À medida em que os seres humanos investem contra isso, desprezam isso, não elegem isso, não priorizam isso, ora, eles estão indo no sentido contrário da vida. Então, o que ele está dizendo? Neste campo de atitude, neste campo de consciência, nesta escolha, não há possibilidade de vitória. Não importa o que seja feito. E aqui a gente precisa deixar a humildade de lado, no sentido de querer pedir desculpas por isso, porque não há que se pedir desculpas. Não há que se ter humildade aqui. Você pode até não querer acreditar ou não eleger que haja um Criador e que ele determinou algo. Tudo bem. Isso você pode fazer agora. Né? Mas isso não vai mudar nada. Não vai mudar o fato de que há uma vida infinita que propôs algo, ao invés de nada. Não. Estamos em algo. Estamos vivendo algo. A vida é algo. Ou a vida é nada? Não. Há algo, há a vida, há a consciência. Mas você diz que não há nada. Bom, a própria evidência do mundo te diz que algo há. Mas você diz que não, isso tudo termina em nada, não é nada. Bom, nós preferimos compreender que sim, há algo. E que este algo não vai a nada. Este algo vai à vida, vai à evolução, vai ao desenvolvimento, vai ao propósito infinito, atemporal. Mas se você tomar essa atitude, não há outra coisa a te dizer que não há uma única possibilidade de vitória esse caminho. Este é um caminho de morte, é um caminho que não tem como ser vitorioso. Até um filme bem interessante, que tem um diálogo bem rico,
que é o advogado do diabo, você já deve talvez ter ouvido falar, ou procure com o Al Pacino, é um dos autores, um dos atores que trabalha no filme, e o Keanu Reeves, que é o Reeves, aquele que fez o Matrix, Keanu, né? Keanu Reeves, não, Reeves. Ele é o ator que faz o papel principal do filme. E ali há um diálogo no final do filme, quase na parte final do filme, e o ator diz para aquele que representa o diabo, o opositor, diz, olha, mas você vai perder, já está escrito que você será derrotado no final. Aí ele vira e diz assim, está escrito na Bíblia de Deus, na minha Bíblia eu ganho. Isso está na Bíblia de Deus, não vai se realizar. A minha Bíblia é que vai ser a verdadeira. Então, assim, tudo bem, é um tipo de mentalidade, mas assim, não, se você quiser escolher isso, ok, mas não vai funcionar. Né? Então, quando esse texto diz o que ele diz, é neste sentido que o texto diz, dizendo, olha, a tarefa da criatura se levantar contra o Criador, de investir contra o Criador, de querer construir uma torre para alcançar o céu, de querer, pelos seus próprios recursos, se tornar Deus, é um projeto falido. É um projeto que não vai produzir efeito. Não tem uma única possibilidade de ser bem sucedido. Qualquer coisa que se edifique aí será destruída, por mais sólida que ela pareça. Então, é neste sentido que o texto está dizendo isso. Eles edificarão, eu vou destruir. E lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vejam, evidentemente a divindade não se ira, não se enerva, não está contra ninguém. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, se a vida é infinita e alguém vai contra a vida, e consequencialmente até o fim, com todo o seu ser, então significa que ele estará contra o princípio da vida, contra o princípio do amor. Então ele vai estar no ódio, ele vai estar não na calma, não na paz, ele vai estar na ira. Porque o que ele constitui como ser é iracundo, é odioso, é morticínio, é pútreo, é em direção à morte. Então não pode haver outro resultado que não esse que é colocado aqui. É o que o texto deixa bem claro. Então vamos para mais um texto para você verificar a sequência falando sobre Esaú. Agora o Salmo 83. Um cântico, uma melodia de Asaf. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantam a cabeça. Deixa eu colocar algo para você aqui muito importante, de você compreender. Bom, parado olhando para trás na história, você vai encontrar esse campo de atitude. Homens poderosos que quiseram se colocar no lugar de Deus, que quiseram se parecer Deus, que quiseram ser adorados como um Deus. Não preciso dizer qual foi o fim de cada um deles, pode pesquisar. Mas esse campo de atitude, que é aquele arquétipo Babel, né? Assim, vamos nos unir para construir uma torre, fazer com que ela chegue ao céu e criarmos para nós um nome que não se apaga, um nome eterno. Então, esta intenção de que o homem construa a base da realidade, do que seja o real, que parta dele a verdade, ela é completamente
mal sucedida, ela já má sucedida, ela não será bem sucedida, ela não tem chance de obter sucesso, vitória. Né? Assim foi quando Caim quis ofertar aquilo que ele queria da cabeça dele, e a divindade o adverte: olha, se você fizer bem, então haverá aceitação para ti, mas se você fizer o que te dá na cabeça, então você vai por um caminho errado. Mas ele decide matar o Abel. Caim mata o Abel. Na Torre de Babel, só deu problema, confusão e morte no final, né? Dissolução. E assim, do passado, nós vamos lá para o futuro, aonde um personagem vai se levantar sobre a Terra e vai considerar, devido ao seu sucesso, ao seu potencial, à sua capacidade, ao seu poder, sua sabedoria, ele vai ser o maior representante da espécie humana evolutivamente dentro do tempo. Né? Da construção do próprio Deus, por direção dele, através do povo de Israel, nós tivemos o maior fenômeno humano conhecido, que foi Jesus, Yeshua HaMashiach, através de um processo genético de milhares de anos que nós estamos estudando aqui, vendo toda essa história, porque Jacó, nós estamos falando da genética de Jesus. Isso vai culminar lá em José e Maria, no maior ser humano que o planeta Terra já produziu. Mas, o maior ser humano crístico. A eugenia humana do restante da humanidade, dos povos, né, vai gerar um ser humano também de uma evolução que será a mais evoluída de toda a história humana. Esse ser humano não vai conhecer derrota, não vai conhecer insucesso. Ele vai triunfar poderosamente na sua vida até que ele alcance um domínio sobre a Terra. Né? Evidentemente com reveses, e principalmente quando a batalha se encandece muito, mas ao final vitorioso. Ele alcança um domínio universal do planeta, estabelece uma ordem que ele propõe ser a ordem da evolução final do homem, da evolução do homem como o Deus cósmico, o Deus do universo. Então, este povo e a continuidade dessa história, né, que se dá em dimensões já não materiais, elas têm como campo de atitude a conquista e o domínio sobre a divindade, como se isso fora possível. Mas até o fim, esse povo, essa atitude, esse campo mental, seja nesta dimensão ou nas próximas, ela considera possível vencer o Criador, desalojar o Criador, fazer ela mesma o seu processo de evolução rumo ao infinito, por conta própria dela, sem uma divindade. Então, é disto que este salmo trata. Se você não tiver essa visão lá da frente, que já foi repetida aí para trás, né, com líderes humanos, mas este anticristo será de todos o maior líder que a humanidade já conheceu. Então, voltando aqui ao PowerPoint, você vai ver o texto está tratando disso. Ó. Então, esses inimigos, né, se alvoroçam, e os que te aborrecem levantam a cabeça astutamente. Formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Na verdade, a palavra correta ali é ungido, contra os teus ungidos. Ungidos para quê? Para chegarem a filhos de Deus. Disseram: vinde, desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Então, aqui entendido como Israel, não propriamente o Estado judeu, a religião judaica. Né? Tomando-se Israel, não nessa dimensão política, geográfica, econômica, etc., mas na dimensão espiritual, a dimensão
do verdadeiro Israel de Deus, que aí formado pelos gentios que são incluídos nessa dimensão por Yeshua HaMashiach, que nos liga à videira de Israel, nos fazendo enxertados nessa videira e nos tornando também a nós israelitas. Então, essa visão é do Israel espiritual, que nos inclui a todos nós, e a todos os homens, em todos os tempos e de todos os povos, que optaram pelo crístico viver, pela ética, pelo amor, pela verdade, pelo carinho, pelos signos, né, de tudo que está ligado ao ser crístico. Então, estes homens constituem este Israel espiritual de Deus. É nesse sentido que o texto aqui está sendo colocado. Porque a uma se aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque e Filístia, com os moradores de Tiro, também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Então, vejam, quando aqui é reunido todos esses nomes, nós estamos falando do arquétipo Edom, mas aqui nesse salmo em particular, ele alinha todos aqueles que são contrários a Israel. Num sentido histórico do que aconteceu em Israel, mas tomando esse sentido histórico, né, de nações que lutaram por espaços geográficos, mas aqui vamos retirar essa parte, porque nós não estamos tratando de política no planeta Terra. Isso é apenas tomado como um símbolo. Aqui nós estamos falando da transcendência, da busca da virtude, da espiritualidade, do bem maior, bem supremo, do propósito, da missão, da direção, do sentido que a divindade imprimiu para a realização do ser humano no sentido transcendente, atemporal, infinito. Então, todos os homens que se opõem a isso, todas as sociedades que se opõem a isso, que vão contra esse sentido, contra essa direção, são listados agora. E veja que quando ele está revelando esse agrupamento unificado, então você também tem que entrar no Apocalipse e entender que isso vai acontecer em dois sentidos. Em um momento, uma unificação feita pelo anticristo, aqui ainda em tempo e espaço, no planeta Terra, que vai encontrar oposição, de muitos sentidos, político, econômico, vai ter guerra, vai ter problema para ele unificar tudo isso. Ele vence ao final, mas tem uma baita confusão que nós vamos estudar aí para frente. Fique atento aí que nós vamos passar por tudo isso. Mas, além deste momento material, na sequência do desenvolvimento, né, vocês lembrem que a abordagem que a gente tem é um pouco diferente, né? O anticristo vence aqui na Terra, derrota a igreja, mata todos os santos, todos os crísticos, né? Mas aí vem o final, a descriação do planeta Terra e do universo de 15 bilhões de anos-luz. Terminado isso, então se forma um grande lagar de energia, dessa energia, que já não é mais material, que já não é mais temporal, que já está em outra dimensão, e ali então acontece o dia da ressurreição dos mortos, ou da nova geração dos crísticos e dos anticrísticos. É esta população inteira de anticrísticos que está sendo tratada nesse salmo, já depois da descriação. Se isso tudo que eu estou falando é muito confuso para vocês, tem que pegar desde o iniciozinho do nosso curso, aos poucos nós estamos falando e demonstrando nas escrituras esse ponto a ponto. Então veja, para aqueles que já estão entendendo, sabem do que eu estou falando, né? Então aqui,
faz-lhes como fizeste a Midian, como fizeste a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Endor, vieram a servir de estrume para a terra. Bom, novamente ele usa fatos históricos, que é a única referência que se tem aqui, por isso que a Bíblia toda é um grande revelar cósmico, né? Usando a história humana que foi vivenciada por pessoas, por personagens. Então você tem que entender os símbolos desses personagens, como é que esses personagens estão representando coisas da história inteira da humanidade. Então ele está dizendo, olha, assim como esses homens foram derrotados, né, e é interessante aqui ele dizer a palavra estrume, né, porque esse estrume ele serve como elemento de adubo para a terra. Então nós vamos ver que ao final, queiram os homens ou não, saibam ou não, gostem ou não, a humanidade queira concordar com isso ou não, mas tudo está a serviço do Altíssimo. Todos os vasos vão ter um propósito. Agora, ele queria que todos escolhessem a vida, mas os que escolherem a morte não serão inutilizados, eles estão servindo também ao Criador. É impossível você sair dessa posição de servir ao Criador. Ah, mas eu não quero servir ninguém. Não quero. É exatamente essa atitude que as pessoas tomam. Mas elas querendo ou não, sabendo ou não, gostando ou não, todos são servos, porque ele é o Criador da vida. Não dá para ele fazer diferente. Ele é o infinito. Tudo vem dele. Ele criou tudo, me criou você, criou tudo que está aqui. É o ser dele que é a matéria-prima de tudo. Então como é que essas pessoas vão poder vencê-lo, se elas são constituídas dele também? Tudo está a serviço dele. Todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqui é o que está sendo revelado. Se você olhar aqui no texto, faz aos seus nobres como a Oreb, como a Zeebe, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Salmuna, que disseram, tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Olha aqui que mistério revelado nesse salmo. Né? Mistério que está demonstrado desde o início, lá em Gênesis. Porque Caim queria oferecer um sacrifício sagrado? Queria. Então ele reconhecia uma divindade? Ele reconhecia. Mas então por que ele não oferece o que a divindade pede? Ele quer oferecer o que ele quer. Aí é que está o mistério. Né? Ora, Deus não quer formar filhos, não quer formar Elohim, deuses. Ora, o anticristo não quer se formar como um Deus, não quer dizer que ele é um Deus, mas então ele quer chegar no mesmo lugar que Deus. Por que ele não se submete? Por que ele não entra em submissão, em Islã, em submissão a Deus, a Alá, a Jeová? Por que ele quer fazer isso por conta própria, por ele mesmo? Esse que é o mistério. Aqui nesse salmo está dizendo isso, olha, eles querem tomar a habitação de Deus, mas gente, Deus quer dar as habitações dele, para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Deus, se fosse assim, eu vou teria dito. Então assim, Deus quer nos dar, mas por que eles querem tomar o que Deus quer dar? Então aí você vai entender, né, o que é o ser humano, o que é essa atitude contrária da humanidade. Aqui está a essência de tudo, que você tem que olhar dentro de você. E muitas vezes, uma força dentro de nós que é contra, que ela é opositora.
Então, se você for sábio, não concorde nem com você mesmo, e também se você tiver algum companheiro, alguma companheira que está nesse campo de atitude, você tem que alertar, tem que mudar, falar, olha, não está bem, isso não está bem. Você não pode entrar naquela frequência. Né? E a pessoa tem que entender, de alguma maneira, ela tem que buscar entendimento que a atitude dela não está boa, que aquilo está fora. Né? E é difícil, nós não podemos julgar ninguém também. Né? Podemos sinalizar, dizendo, olha, parece que isso não está bem. Ah, não, mas eu acho que está bem, eu acho que é assim mesmo. Bom, tudo bem. Aí, com você. Só você pode decidir. Né? Então, esse é o princípio. Então, o que está aqui, ó, está dizendo isso. Ó, eles querem tomar as possessões hereditárias, famosas habitações de Deus. Deus meu, fá-los como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-os na tua tempestade e assombra-os no teu turvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente. Envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Olha lá. O Salmo vai na essência do problema, dizendo, olha, eles estão contra, mas como que eles podem ir contra o ser, o eu sou o que sou, Yahvé? É impossível. Então, eles estão indo contra eles próprios, estão indo contra a vida, a própria vida que está neles, alimentando a eles mesmos. Isso pode dar certo? Não, isso não pode dar certo. Então, esse é o arquétipo Edom. É o arquétipo Edom. E é um campo de atitude que a humanidade tem, que as instituições humanas têm, que as pessoas, que os grupos têm. E só mesmo entendendo isso e se descolando, saindo fora disso. Porque quem entende isso devidamente, em si mesmo, primeiro, olha para dentro e vê esse princípio ruim e contrário. Olha para fora e vê também. E olha o Criador e misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, dos outros, de todo mundo, porque é forte o campo que nos atrai, que nos quer levar contra o Criador. Então, ficam os textos aí mostrando o que acontece. Maravilha. Não, vamos aqui para o nosso PowerPoint e vamos ver se ainda temos o texto em Joel. Ótimo. Tem mais um texto escolhido aqui. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Então aqui, nós temos que começar a entender, né, que quando os textos tratam de um sistema, né, de um processo, de um momento, de uma situação, de uma dimensão, onde não há oposição, porque a palavra monte aqui, a palavra outeiro, ela tem nas escrituras alguns sentidos interessantes. Normalmente monte é algo ligado ao Senhor, e outeiro
que é um tipo de elevação que também pode ser feita menor que o monte natural, muitas vezes aquele alto era usado para a adoração de ídolos e para a realização de trabalhos espirituais ligados a outros deuses, à idolatria. Então, outeiro normalmente tem um sentido negativo. Claro que tem texto em que outeiro é só um outeiro mesmo, formação natural um pouco mais elevada, menor que um monte, de uma elevação menor. Mas como era propício, ou seja, não era tão alto e tudo, era mais fácil das pessoas buscarem aquele lugar para realizar ali um altar de adoração e tudo mais. Então, outeiro tem um termo negativo. Aqui nesse texto, você vê que ele está só crístico, ele está dizendo que de um momento onde vem uma fonte que alimenta tudo e transforma tudo sem impiedade, sem um termo contrário. Então, do que nós estamos falando? Da transcendência. Então já está depois da Batalha do Armagedon, que é onde não há mais oposição. Então é importante a gente situar em que ponto está, né? O texto nos indica esse momento, né? Voltando aqui só um pouquinho, que é assim, né? O grande lagar, dia da ressurreição dos mortos ou nova geração, aí vinda do Senhor Jesus, arrebatamento, milênio dos crísticos, milênio dos anticrísticos, batalha do Armagedon. E, na verdade, né, é só a descriação do abismo, lago de fogo e enxofre, segunda morte, a morte da morte. Não há guerra, propriamente dito, já não há mais braços, armas, não é isso, é uma dimensão espiritual. Depois temos bodas do Cordeiro, travessia do Rio Jordão ou Mar Vermelho, que é a ida para o temporal. Aí as bodas do Cordeiro é que entram todas essas descrições maravilhosas, a partir das bodas do Cordeiro e da grande viagem rumo às fontes da água da vida. Então é importante você ter essa sequência para poder situar os textos dentro desse contexto aí. Então aqui, ó, no Vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação e Edom se fará um deserto assolado. Ó. Então, ele está mostrando duas perspectivas. A perspectiva da ida para o temporal e o resultado da batalha do Armagedon, que é a destruição da anticristicidade. Né? Aqui quando fala Egito, Edom, não está se referindo à nação do Egito, né, ou a pessoas hoje que moram no Egito, os egípcios. Né? Não é pessoal isso, é arquetípico, né? Ou seja, é o símbolo de uma atitude contrária. Evidentemente, há egípcios que vão se cristificar, e não se trata disso, apenas é simbólico. Né? Questão aqui. Então ele diz assim, ó, o Egito se fará uma desolação e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá. Então, ó, virá a segunda morte, né, a descriação, por causa dos crísticos, que foram mortos, ofendidos, né, em cuja terra derramaram sangue inocente. Né. Só lembrar da perseguição geral que há da humanidade com os crísticos, isso em todos os tempos e nações. Mesmo lá na Grécia, a gente viu a morte de Sócrates, por exemplo, um homem crístico, né? Mas aquela sociedade anticrística vai lá e mata ele. Assim com Jesus e vários profetas e homens que divulgaram a cristicidade. Então aqui ele está apontando isso. Olha. Essa destruição foi feita por causa do sangue inocente, e principalmente o anticristo lá no final, que vai matar todos os crísticos da terra. Quem se opõe a esse projeto dele, ele diz, olha, ou a gente elimina essa gente aqui, ou a humanidade não dá o próximo passo evolutivo, porque eles vão ficar ensinando os filhos deles, nós temos que acabar com tudo isso. Essa culto antigo, essa religião antiga, segura e prende a humanidade num primitivismo que não tem fim, então nós vamos ter que dar um fim. Isso vai ser um mal necessário. Esse é o discurso do anticristo. E ele vai fazer. E a humanidade vai aceitar esse discurso. Então aqui está dizendo dessa grande mortandade em todos os tempos. E principalmente no final. Aí.
Mas Judá será habitada para sempre. E Jerusalém, ó, aqui é a nova Jerusalém. Quando eu disse habitada para sempre, está ligado no começo do verso. Vocês percebem? Está descrevendo o atemporal. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Então, o que ele está dizendo? Olha, todos os crísticos da terra, que optaram pelo fazer crístico, pelo viver crístico, sofreram pela verdade, pelo amor, pela justiça, pela virtude, né? Todos eles eu purificarei, eu cuidarei deles. Ah, mas eles não conheceram o Deus de Israel, nem conheceram Jesus. Ok, mas lá onde eles viveram na época que viveram, sofreram pela verdade, pelo amor, pela justiça, pelo que na cultura deles era mais difícil de ser vivido, porque normalmente é aquele ditado, né? Para subir, nenhum santo ajuda, mas para descer, todo santo ajuda. Então, na história humana é assim, a virtude ela é sempre para cima e o descaminho é sempre para baixo. Né? Lembre-se daquela famosa frase, né? que um tipo de homem gosta, né? Que as boas meninas vão para o céu. E as más meninas vão para qualquer lugar e é bem divertido. Então, é isso que a humanidade gosta, é isso que a humanidade quer, é o descaminho. Né? Então, aqui ele está tratando exatamente sobre essa ótica. Olha lá, vamos voltar aqui. E purificarei o sangue dos que não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Sião é o símbolo dos filhos de Deus. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Então ele pega um símbolo de dominação do que é crístico, né? Pegando como exemplo o Davi como um símbolo messiânico, não propriamente todas as guerras e o sangue que Davi derramou, mas no sentido da prefiguração messiânica, né? do rei Davi como uma tipificação do Messias. Então ele diz, olha, assim como eu constituí Davi como rei, simbolizando o meu verdadeiro rei, eu vou tornar a fazer com que o meu Messias estabeleça o seu reino. Ele foi destruído na sua primeira manifestação. Então, esse templo de Davi destruído e tudo está com referência ao que Davi representa, que é Jesus. Está dizendo, olha, a primeira vez foi destruído, agora eu edificarei completamente. Né? E para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome. Ó nós aí, os gentios chamados pelo nome, tá vendo? Então ele não está dizendo só de Israel, está falando do Israel espiritual. Diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Então, olha, aqui é uma das passagens mais lindas que tratam do sentido atemporal dessa dimensão. Você observou bem o texto? Olha aqui, ó. Pega o texto aqui. Eis que vem dias que o que lavra, ou seja, quem está arando a terra, lavrando, né, alcançará, olha lá o que diz o texto, alcançará o que cega. Ora, como é que na realidade aquele que está no tempo de lavrar a terra pode alcançar o que está colhendo o fruto? Só quando não houver mais tempo. Quando não houver mais sucessividade. Só simultaneidade. Na simultaneidade, que é o atemporal, o que lavra alcança o que cega, porque tudo é simultâneo. Então, olha que maneira linda de dizer que nós saímos do tempo. E ele ainda vai em outro sentido também. Olha só que interessante, que maravilhoso. Né? E o que pisa as uvas, ao que lança semente. Ó, agora ele foi para trás, porque o que está pisando a uva já colheu.
O que está lançando a semente está para trás. Então ele uniu passado, presente e futuro. Então ele entrou na dimensão atemporal. Ele já saiu do tempo e espaço. Ele já está na simultaneidade da divindade. Olha que maneira incrível de se dizer isso nesse texto, né? E aí então ele fala, ó, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Olha, aqui ele volta a dar para outeiro o sentido de lugar de adoração de ídolos falsos. Então ele está falando do tempo. Então ele diz, olha, quando o eterno se estabelecer, o tempo se derreterá. O que é o derretimento do tempo? Apocalipse 20, a morte da morte, o lago de fogo e enxofre. Olha que coisa lindíssima, né? Como que uma obra pode ser composta assim? É só mesmo o eterno para inspirar escritores para dizer isso. Olha lá. E tirarei do cativeiro o meu povo Israel. Eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho e farão pomares. Eles comerão fruto, plantá-los-ei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. E aqui nós finalizamos essa noção do arquétipo de Edom. Espero que isso tenha assim enriquecido a tua vida, para você olhar para dentro, olhar para fora, olhar para o presente, olhar para o futuro e olhar para o passado. E que a sabedoria hebraica te leve a uma atitude cósmica que seja maravilhosa. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Você nos encontra no YouTube. Inscreva-se, indique o nosso canal, deixe seu like, faça algum comentário, isso ajuda o canal. Mande esse vídeo para alguém, para algum amigo. Lá no YouTube você tem todas as nossas playlists, mas nós também estamos no Telegram. Tudo que a gente publica está lá em série. Instagram e Facebook, precisamos melhorar essas redes, que acontecerá em breve. Que a vida infinita, que Yahvé Elohim Adonai, o Yeshua HaMashiach, te conceda a paz, a vida, a alegria, a visão e entendimento. E a suprema realização do teu ser. Nos vemos no próximo encontro. Até lá.